Bem, são 7h35, então já demos os 5 minutos de tolerância, portanto, vamos começar. Hoje temos vários participantes que acredito ser o primeiro momento, então talvez não conheçam, né, o nosso projeto Planning Skills. Vou falar rapidamente e passar a palavra para o Érico logo em seguida. O Planning Skills é um programa, né, é uma comunidade, vamos dizer assim, que foi criada em novembro do ano passado pela Planlink, com o objetivo de é, promover a discussão de temas relevantes, né, na nossa área de atuação, para a indústria. Então, nós já tivemos vários temas, esses temas, inclusive, esses webinars que aconteceram estão disponíveis em nosso site, estão disponíveis no YouTube, vocês podem acessar e assistir caso se interessem. Quem não tiver o endereço pode mandar um e-mail, uma mensagem para a gente, ou até mesmo para o Érico, que a gente passa para ele e ele repassa para vocês. E hoje nós estamos aqui para tratar de um tema, pelo que eu não sou conhecedora da área, mas pelo que o Érico me passou, é um tema não tão conhecido, né, na área de manutenção. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-lo, primeiro por ter aceitado participar e segundo por todo o engajamento. Foi um dos palestrantes até então mais engajados, aceitou gravar um vídeo convidando vocês para participar hoje, compartilhou nas redes. Eu acho que isso é importante para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas. Como eu sempre falo, o nosso objetivo não é fazer eventos apenas para as pessoas que fazem parte da comunidade Planlink, mas, na verdade, o nosso objetivo é furar a bolha e alcançar mais e mais pessoas e discutir, né, ter discussões ainda mais produtivas. E eu agradeço vocês. Hoje é a primeira vez que a gente está tentando um horário diferente. Normalmente a gente sempre faz pela manhã, né? Hoje resolvemos testar esse novo horário e, se der certo, vamos ter essa segunda opção de horário, né? Como forma de atender mais convidados. E sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Érico. A partir de agora, a bola está com você. Fique à vontade. Qualquer coisa pode me chamar. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todo mundo aí pela disponibilidade. O áudio vai ficar mudo aí para vocês falarem, tá, pessoal? Mas se tiverem dúvidas ou quiserem fazer algum comentário, vocês mandam pelo chat. Eu não vou estar enxergando aqui na tela, mas estou com o celular aqui. Eu vou conseguir ler as perguntas aqui online, mas a Alessandra, de qualquer forma, pode me ajudar aí, porque eu vou estar concentrado aqui na fala. E no final, deixa aí uma abertura para fazer os comentários, discussões, para a gente fazer a abordagem, tá? Então, agradecer primeiramente a liderança aí da Planlink pela oportunidade aí, o convite, né? Esse convite tem um mês aí que foi feito, né? E o tema foi livre para escolha. E o tema que eu estou trazendo, de diversos temas que eu poderia estar aqui fazendo as provocações, eu escolhi um tema com uma abordagem extremamente técnica, tá? Mas eu vou estar nesse webinário trazendo um viés mais gerencial, tá? Apesar de ser um tema técnico, práticas de precisão são técnicas conhecidas dentro da manutenção, das indústrias, dentro de projetos, é muito importante, construção e montagem, falando de projetos e paradas. Então, dentro dessas dimensões, as práticas bem feitas de precisão, elas dão um resultado de não retrabalho dentro dos equipamentos, que é, para mim, um dos grandes desafios da indústria na parte técnica de execução, de manutenção, é eliminar ou zerar os retrabalhos, ou pelo menos deixar aqueles retrabalhos imputados à imperícia técnica, ou mau ajuste, ou mal montagem, onde sempre mancha aí a reputação da manutenção, ela seja eliminada. Então, um programa de precisão, ele é uma abordagem gerencial de como você pode implementar, sustentar e ver a evolução disso junto com os profissionais da manutenção. E foi uma experiência muito bacana que eu tive ali em 2017, uma oportunidade de auditar e implementar, né, esse processo de mecânica de precisão. Na época manutenção, era mecânica de precisão e depois virou um programa um pouco mais extensivo com manutenção em precisão. Então foi uma experiência muito bacana, que é o que eu vou estar trazendo aqui para vocês, essa abordagem que é bem diferente do convencional que a gente tem, tá? Algumas empresas podem ter
Vocês vão observar no decorrer da apresentação que não é inventar roda, tá? Mas é necessário que se evidencie essas práticas e tenha uma gestão sobre. Então, muitas vezes a gente trabalha na indústria, na empresa, e dentro da gestão elas já existem, só que elas não são evidenciadas, não são tratadas, e aí se perde no dia a dia de corrida, de emergências e atendimento às prioridades que vêm da produção, e a manutenção acaba esquecendo o básico, que é um básico estratégico, que é tratar as questões de prática de precisão. E prática de precisão não necessariamente é práticas somente restrita à mecânica, tá? Mecânica de rotativos, instalações de equipamentos mecânicos. Você tem práticas de precisão nas disciplinas de elétrica, nas disciplinas de instrumentação, e também é extremamente importante que o gestor, os especialistas, os engenheiros também tratem essas áreas. Talvez ela seja até em alguns segmentos mais evoluídas do que as práticas de precisão mecânica em outras indústrias, isso varia muito. Mas você tem rastreabilidade metrológica, calibração de instrumentos, você tem medições elétricas para deixar as correntes e as tensões em precisão para as máquinas. Então, são coisas que no dia a dia são pouco discutidas, tá? A verdade é essa. Mas ela está lá, dentro da sua gestão, dentro da sua rotina de manutenção. Então, vou puxar aqui a apresentação, sejam bem-vindos, tá? O tema é programa de precisão, é uma abordagem bem gerencial, como eu falei, tá? Com fundamentos para quê? Para alavancar resultados de curto e médio prazo. Tá? Então, a gente tem muitas iniciativas que as empresas abordam, indústria 4.0, né? Automatização, agora está na vertente a inteligência artificial, mas é fato, vai demorar, eu espero que bastante tempo. O ser humano, como parte de manutenção, ele é um elemento essencial para garantir uma boa intervenção. Não tem para onde correr, né? Então, um programa de precisão ele rege muito forte e é onde eu vou abordar um pouco mais, com mais detalhes, a parte de capacitação. Como é que eu faço e garanto que o meu mecânico, o meu eletricista e o meu instrumentista ele saiba fazer aquilo que ele foi contratado. Então, muitas vezes você pode até fazer um teste, pegar seus 3 executantes aí de qualquer disciplina, fazer a mesma pergunta, o que que ele faz, o que resultado ele traz. Você pode tomar algumas surpresas, porque às vezes a gente contrata um profissional técnico partindo do pressuposto que ele já conhece todas as práticas de intervenção. E, na realidade, na prática, não é bem assim que ocorre, tá? Então, o programa de precisão ele te auxilia muito nessa corrida e nessa performance para que as pessoas tenham as competências corretas para fazer a intervenção na melhor prática de precisão, porque vira uma intervenção com capricho e aí você começa a ter uma queda ali de retrabalho dentro da sua área ali de gestão. Tem indicadores para poder medir isso, eu vou propor indicadores que foram implementados nessa experiência que eu tive. Eu acredito que essa empresa ela já tem evoluído muito no programa, tem até colegas que podem entrar aí se quiser fomentar posteriormente, mas foi um trabalho bacana de mapeamento, de métricas, auditoria e capacitação de indivíduos para a prática de precisão, tá? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Érico Santos, sou casado, né, minha esposa Aline, pai de dois filhos, Leon, de 7 anos, Safira, de 9, né, e eu perfaço aí 21 anos de atuação de engenharia, de formação de engenharia, sou bacharel em engenharia mecânica, e no decorrer da trajetória, eu iniciei lá atrás como engenheiro júnior de confiabilidade, numa empresa americana chamada Dupont, né, referência no mercado em segurança de processo e segurança industrial, e também uma escola de liderança muito forte. Passei por outras indústrias como BASF, Arlanxel, International Paper na parte de papel e celulose, e por último, minha última passagem foi na empresa chamada Selen, no ramo de refino. Então, dentro dos segmentos que eu atuei, foram segmentos de petroquímica, química, né, papel e celulose e refino. Então, apesar de serem áreas segmentadas diferentes, a similaridade na gestão e os problemas são os mesmos, tá? Pessoas, processos e padronização. Basicamente foi isso.
que eu vi nessa jornada de 20 anos atuando na parte de gestão. Tá? Então, espero que vocês gostem aí do que vai ser apresentado. Tá? E sempre bato em cima que a gente não precisa inventar a roda. Né? Se a gente tem que inventar a roda e começar tudo do zero, é porque muita coisa estava errada. Então, a única coisa que eu vejo que começa do zero dentro da indústria é um startup e comissionamento de um projeto novo. Quando a planta já existe, né, nós somos profissionais para melhorar os processos já existentes. E mecânica de precisão, podem ter certeza que depois dessa conversa vocês vão olhar e dizer assim, poxa, aqui tem tudo isso, por que que não aparece, por que que não está bem gerenciado? Então aí é a oportunidade que vocês, profissionais de indústria, né, não sei se todos aqui são da área de engenharia, da parte técnica, é uma excelente oportunidade de trabalhar e tratar a gestão de práticas de precisão, tá bom? Então, passando aqui a agenda, o que que a gente vai discutir nesses 50 minutos aqui de bate-papo, né? Como eu falei, eu não vou me aprofundar na parte técnica, tá? Porque senão ia ser aí uma semana aí para discutir prática de precisão, porque cada equipamento, cada processo, ela tem requerimentos específicos. Se a gente falar de plantas de refino é uma coisa, indústria de construção civil é outra, mas todas têm práticas de precisão que podem ser mapeadas, gerenciadas e instaladas para deixar o quê? O equipamento e a instalação em estado pleno de precisão, que é aquilo que o projeto e especificação ela rege. Tá? Então, vamos falar de programa de precisão, algumas definições importantes para vocês terem ideias, padrões. Tá? Como a gente pode estabelecer uma gestão voltada para a precisão dentro do que já existe nos seus processos industriais. Okay? Métricas básicas para programa de precisão. Se a gente está falando de gestão, né? Gestão resolvendo problemas, a gente tem que medir o problema. Né? Então, a gente tem que ter métricas para poder estar acompanhando a evolução, até para motivar e sustentar esse processo. Eu vou falar rapidamente também sobre a importância de ter uma matriz de responsabilidade dentro dessa gestão. Por quê? Você tem stakeholders em tudo. Então, você precisa ter as pessoas com as tarefas e suas atribuições muito claras, até para ela entender o que ela entrega dentro de um processo, porque quando você faz uma implementação desse porte, a manutenção não vai ser somente gestão de precisão. A manutenção tem outras áreas, mas a gestão sobre as práticas de precisão é um pilar muito forte para a confiabilidade, para melhoria contínua, para planos de treinamento, até mesmo para a gestão de contratos. Quando você leva para uma gestão de contratos para o teu parceiro requerimentos que ele tem que te atender com qualidade, você vai focar naquilo que é o fim da sua responsabilidade dentro da empresa. Né? Se a gente está falando de empresas de manufatura, de processo químico, ela não é uma empresa de manutenção. Por isso, a gente tem terceiros dentro da gestão da manutenção, para que a manutenção interna própria ela possa ser estratégica e pensar no produto que gera receita e gera venda, e deixar que o terceiro, a empresa parceira, ela trate a atividade fim, que é serviço de manutenção. Porque se as duas se juntarem, a fábrica vai virar uma fábrica de manutenção e isso aí fica insustentável. E a manutenção ela briga exatamente para fazer as intervenções com a máquina rodando e produzindo. Né? Não se quer parar uma indústria. E esse é o grande objetivo, por mais controverso que seja, a atividade fim de uma manutenção dentro da empresa é fazer com que as manutenções sejam num custo otimizado. Tá? Então, vamos falar de matriz de responsabilidade que é importante e depois, por último, eu vou trazer um overview para vocês de como tratar ou começar a elaborar e criar um plano de capacitação para práticas de precisão. Muitas empresas, né, a depender do porte, ela tem até setor específico para tratar essas questões de treinamentos. As empresas de médio porte, pequeno porte, geralmente ou ela terceiriza isso também, ou ela faz isso internamente de uma forma que aproveite as habilidades dos colaboradores internos, que para mim é uma excelente prática, porém essas pessoas têm que ser valorizadas, né? Então, se elas não são valorizadas e não são motivadas a ensinar ou capacitar o colega que está do lado, ela praticamente vai virar uma mosca branca e vai virar o herói escravo, né? É aquele cara que resolve tudo, né? E é o celular que mais liga. Então, esse cara você pode perder ele
por uma questão de estresse ou questão de desmotivação, porque, na verdade, ele deveria estar duplicando o conhecimento e sendo motivado para isso. Então, um plano de capacitação, ele é extremamente importante na gestão de manutenção para valorar essa atribuição de transmitir conhecimento e as capacidades técnicas, para que a harmonia e a gestão ela fique mais voltada para a estratégia, tá bom? Então, o que seria, né, a manutenção e construção de precisão, né? Então, tanto na manutenção, construção, projetos e paradas, você tem as três disciplinas tronco, né? Instrumentação elétrica e mecânica. Aqui eu vou focar mais especificamente na gestão da mecânica de precisão, apesar de ter técnicas e gestão também sobre elétrica e instrumentação de precisão. Tá? Basicamente, o programa, o fluxo, a metodologia, ela é replicável. O que muda? Muda os requerimentos, muda as técnicas de intervenção, muda as questões de metrologia, mas basicamente a gestão ela pode ser aplicada tanto na instrumentação elétrica quanto na mecânica. Tá bom? Então, o que é um estado de precisão ou um estado pleno de precisão, né? Então, se eu fizer uma pergunta antes dessa apresentação, o que seria uma manutenção realizada, executada em precisão? O que você pensaria, primeiramente, né? Então, grande parte das pessoas pensam na precisão na bancada, né? Aquele equipamento que sai da área, vai para a bancada e ali eu tenho que desmontar e remontar essa máquina dentro dos ajustes ali toleráveis para poder fazer a intervenção, né? Então, não está errado, mas está incompleto. O estado de precisão, ela rege tanto os reparos, as técnicas de reparo e precisão na bancada, né? E principalmente quando você pega esse equipamento reparado em precisão e instala no campo. Então, se você faz toda uma gestão, toda uma energia, todo um protocolo, um treinamento para fazer o reparo de precisão em bancada. E aí você leva esse equipamento em precisão para a base no campo, e aí a base ela está deteriorada, está trincada, desnivelada, as tubulações estão corroídas, mal suportadas, né? Os pressostatos, os PIs, eles estão descalibrados, né? O motor está vibrando, então você vai colocar um equipamento em precisão em um local onde não há precisão. O que vai ocorrer? Retrabalho, porque aquilo que você fez em precisão, certamente ele vai gerar impactos ali nos componentes do equipamento e futuramente vai ter uma falha e novamente custos de reparo. Então a gente tem que ter a verificação de campo para atestar como pode se deixar a instalação em precisão. Então não é somente eu fazer um reparo de precisão na oficina que vai me garantir um estado pleno de precisão no campo, né? Então isso é a realidade de muitas empresas, tá? Eu diria que quase todas. Você chega no campo, você tem que ter ali os investimentos para que as instalações ela tenha requerimentos mínimos para que o equipamento opere em precisão. Então, esse conjunto de reparo de precisão mais instalação de precisão é o que se chama de estado pleno de precisão ou estado de precisão, seja mecânica, elétrica ou instrumentação. Tá? Então, o conjunto disso faz com que você garanta que aquele equipamento ele vai operar e ter suas funcionalidades conforme foi definido ali, o especificado e bem dimensionado dentro do projeto. Quando a gente vai para a parte de paradas, tem pessoas aqui que eu já vi que são especialistas em paradas, o que isso impacta numa parada, né? Ela impacta no controle e na entrega de qualidade dos equipamentos após as intervenções de parada, da mesma forma que é da rotina. Então, o mesmo processo para você garantir reparo e precisão em oficina, no fluxo de parada você vai ter oficinas externas ou oficina interna. Então, você tem que ter protocolos também para garantir que aquele equipamento ele seja reparado em precisão, certificado e validado, e, principalmente, que seus fiscais de campo
eles sejam competentes e capacitados para garantir todo o tipo de reparo na instalação, para que ela fique também em precisão para receber os equipamentos e componentes em precisão. Quando a gente fala de projeto, que eu vou mostrar aqui um pouquinho o fluxo, ele é um pouquinho mais robusto, porém já é mais na veia, né? Porque quando você faz as fases de projeto, do conceitual ao projeto básico, você já começa a tratar ali os documentos de engenharia, onde você já vem com os requerimentos para fazer a instalação de um equipamento novo. Então, você tem que atender os normativos, todos os requerimentos de estándares de engenharia, para que você garanta que a fábrica ou equipamento ou sistema ele seja instalado, comissionado e startado de forma que não dê retrabalho e funcione conforme o projetado. Então, você vê a vastidão, né? Vocês começam a observar o que é realmente você tratar essa questão de precisão dentro da manutenção do projeto ou de parada. Eu vou aqui me aprofundar um pouco mais em manutenção, parada e projeto a gente pode tratar, se tiver interesse do público, e pode mandar as perguntas, a gente pode tratar posteriormente, eu até trazer mais detalhes sobre esses fluxos. Mas ficou claro, né? Tratado de precisão, você tem trabalhos executados em oficina, externas ou internas, e trabalhos executados para instalar em campo. Tá? Então, para cada um dos dois, você tem requerimentos, registros de documentos diferentes. Tá? Então, eu gosto muito de separar quando eu estou tratando trabalhos de qualidade em oficina, para precisão, a gente tem o que a gente chama de TAF, né? Que é o teste de aceitação de fábrica ou teste de aceitação da oficina. Né? O que seria isso? Após o equipamento ser montado, você pode criar situações ali que você pode testar a funcionalidade para poder prever qualquer tipo de problema quando ele for para campo. Tá? Muitos trabalhos feitos em oficina externa é interessante e o processo de gestão de precisão ele requer isso, que lá na requisição de compra que você manda lá no SAP, ele já tenha quais são os requerimentos de qualidade da montagem que eu, como cliente, eu, como fábrica, quero que aquele equipamento venha. Né? Isso vai desde a pintura até mesmo os ajustes que tem na máquina. Então, quando a gente entrega para um fabricante fazer esse tipo de reparo, a gente já parte do suposto que esse fabricante ele já tem todas as tolerâncias mapeadas e que ele vai fazer aquela montagem. Aí a pergunta dentro de um processo de gestão de precisão é quais os documentos validados por esse fabricante tem que te entregar. E quem da tua fábrica, da tua gestão, valida aquilo. Então tem que ser alguém que pelo menos converse no nível adequado, um nível técnico adequado com um fornecedor, com o fabricante. Quando você contrata uma empresa externa que ela não é o fabricante, mas ela se vende como um especialista naquele tipo de equipamento, e aí a gente tem várias empresas que fazem reparações em motores, turbinas, compressores, não vou citar nome de empresa porque não convém aqui, mas essas empresas, elas são especialistas, mas você tem que garantir que ela tenha todos os processos mapeados para ajustes e práticas de precisão. Então, dentro do processo de gestão de precisão, a gente tem um fluxo de trabalho que se chama qualificação de fornecedores, tá? Então, suprimentos usa muito esse fluxo, mas a manutenção ela tem que inserir dentro do processo de qualificação da sua cadeia de suprimento de manutenção, se aquela empresa ela tem práticas que te assegurem que está sendo montado nas tolerâncias e nos ajustes de precisão. Tá? Isso aí envolve empresa de reparação de válvula, de motores, compressores, turbinas, rotativos, transformadores, tá? Painéis também, quem é da área de elétrica, eu não sou especialista em elétrica, mas quem é da área sabe que tem protocolos rígidos que tem que ser seguido e sua manutenção ela tem que ter habilidade e a capacidade e treinamento para que ela verifique isso junto com o fornecedor. Tá? Não adianta dizer que o fornecedor vai te entregar, vai instalar, se der um problema e vai ficar aquela questão, quem validou o quê, quem fez o quê. Então, quando a gente vai para campo, né, a gente está tratando muitas questões de estrutura do campo. E aí entra a realidade. Né? A maioria grande parte das empresas
estão com seus pátios antigos e, obviamente, não adianta ir para o país de Alice e achar que as máquinas vão estar instaladas numa base plana, pintada e etc. e tal. É necessário que se mapeie isso dentro do programa para que se crie, né, a cultura de investimentos que dê retorno. Então, se eu tenho um equipamento muito crítico, que aí a gente já vai entrando aí no campo da confiabilidade, né? E aí você pega o histórico e vê que ela tem muito resserviço, mesmo você tendo preditiva, fazendo um trabalho bacana na oficina, você instala 6, 7 meses depois, aquele equipamento retorna, né? A confiabilidade, obviamente, tem que atuar na análise ali da falha, saber o que está ocorrendo, qual é o mecanismo de dano, e geralmente, quando não há uma questão de treinamento para operacionalizar o equipamento de forma correta, que isso é comum, tá? Não é nada excepcional, a gente tem questões de precisão muito críticas dentro das instalações. Geralmente, quem pega isso são técnicos de preditiva e os inspetores de equipamento, que é algo que eu vou comentar rapidamente, que é extremamente importante tá mapeando nessa abordagem, tá? Então, onde se aplica gestão de precisão? Em projetos e paradas, né? Você vai ter relatórios, certificado, testes, checklist de verificação de tubulação, de torqueamento. Aqui eu não estou abordando a parte de integridade, tá, pessoal? Estou abordando simplesmente a parte de precisão mecânica. Então, você tem certificado de calibração, condição de base civil, teste elétrico, né? Em rotina de manutenção, que é bem dinâmica, né? Você tem programa de monitoramento de vibração. O que é novo dentro geralmente, que se aplica? São as rotas para verificação de precisão, que na experiência que eu tive, a gente chamava de 20 cheques. Eram 20 pontos que o inspetor ele tinha que analisar, olhar em campo e laudar, e retornar com essa nota no SAP para dizer se tinha recomendações ou que aquele equipamento em específico ele estava ali a pleito de ser em estado de precisão. Tá? Relatórios de oficina, porque quando a gente quer checar se uma instalação está em estado pleno de precisão, nós temos que puxar o histórico da última intervenção e, geralmente, esse histórico ele vem da oficina. Tá? E você tem uma sistemática, você tem que criar uma sistemática dentro de notas de solicitação, onde você consiga identificar onde você teve a atuação do programa de precisão. E aí você começa a ver ali indicadores para que você comece a mapear se o programa está tendo um resultado ou não. Se a gente está com um programa de precisão, com os equipamentos mapeados ali para precisão, e você ainda está tendo retrabalho, o MTBF, ele não está adequado, né? É porque o seu programa ainda não chegou no objetivo principal, que é eliminar o problema de retrabalho, ou você tem algo sistêmico dentro do processo, dentro das operações, e quando você tem, pessoal, um sistema de precisão muito bem elaborado, né, as discussões com a operação, com a área de processo, ela fica muito mais salutar, porque fica bem técnico, porque você tem todo o rastreio, você tem todo o mapeamento, você tem toda a validação. Então, se tem alguma consequência ocorrendo no equipamento que está tornando ele crítico ou crônico de falha, mesmo você atuando em precisão, aí entra muito forte a confiabilidade e melhoria de processo. Tá? Então, falando um pouco da gestão de precisão voltado para projetos e paradas, eu vou falar de forma bem resumida, tá? Esse fluxo de front-end loading, que é do IPA, ele estabelece fases distintas de processo, de projeto, em paradas que a gente chama de grandes turnarounds, onde você tem um ciclo definido com um tempo de preparação pelo volume e pela complexidade de parada, a parada ela se torna um projeto. Então, quando a gente fala de parada, ela está muito mais voltada para uma gestão de projetos. Ela tem tudo ali que tem um grande projeto. Ela tem fase de FEL, ela tem fase de preparativo, ela tem fase de alinhamento de estratégia de negócio, ela tem fase de construção e execução, tem fase de comissionamento e startup. E tem fase de montagem também dentro da execução da parada. Assim como o projeto tem todas essas fases, com um time e com um grupo mais denso, com protocolos mais robustos, a depender do porte do projeto, porte da construção.
né, ela é mais complexa do que uma parada, mas a depender do porte da parada, praticamente é um projeto de grande monta. Então, onde é que ela se encaixa ali? Práticas de precisão. Ela já existe, né? Dentro do PMBOK, dentro do que rege o fluxo de projeto, a parte de planos de qualidade, ela já está embutido ali os requerimentos para precisão da instalação. Tá? Então, não vai ser nada novo. O que que ocorre? Né? O volume de coisas são tão grandes que você fica sem aquele focal point para tratar os planos de controle de qualidade na fase de construção e montagem. É aquele cara que está na fase de FEL 2, eu já fiz lá o conceitual do projeto, eu já estou na fase básica, já definindo os equipamentos, já tenho listado lá a lista de fornecedor, já está sendo gerado os PFDs, os PNIDs, já está sendo gerado discussões com fornecedores sobre máquinas. Esse cara ele já tem que estar lá focado quais são os estándares que vai ser gerado e quais são os requerimentos para instalação de precisão. Isso é aplicado para turbina, para compressor, para instalação metálica, para construção civil, apesar de todo mundo achar que construção civil não tem precisão, construção civil tem muita precisão, tá? Se não tiver precisão, as estruturas elas entram em colapso. Então, você vê a complexidade. E onde é que começa a gestão de precisão, onde é que começa essa discussão? Começa lá no Gate 1, né? Você já passou na discussão do business plan ali, e aí você vai para o Gate 1, você tem que defender lá todos os orçamentos, toda a estrutura que você vai fazer, e vai para FEL 2. Em FEL 2, você tem um monte de milestones para cumprir, muita documentação, e lá já começa a definição do Quality Assurance, né? Você tem o Quality Assurance e o Quality Control. Então, o Quality Assurance, o cara que é do QA, ele já tem que prever lá na frente, mentalizar quais são os documentos de engenharia, quais são os estándares, quais são as normas e quais são os requisitos para a instalação do equipamento. E aí entra a precisão dos equipamentos e a precisão e os requerimentos para fazer uma instalação adequada dentro do que rege o projeto. E às vezes esse cara pega projetos que o próprio projetista ou engenheiro de projeto, ele não prevê isso. Então ele é praticamente um portão ali para bloquear futuros erros, porque esses erros, obviamente, vai dar um trabalho muito grande para o gestor de construção ali, o time, para poder corrigi-los. Então, esse é o papel principal de um processo de qualidade assegurada dentro de um projeto e você ter dentro desse processo a responsabilidade ou o responsável em analisar as práticas de construção em precisão. Tá? Então, ali você tem documentos de engenharia na fase de FEL 2, você tem a analisar todos os estándares e guidelines, depois você começa a estabelecer os padrões para controle de qualidade do projeto. Isso eu estou falando tanto do desenho, quanto eu estou falando lá da instalação, a coisa física. Então, você vai ter que fazer ali, já protocolar os punch lists, todos os requerimentos de todos os componentes desse projeto. Então, ali você tem requerimentos de precisão para tubulação, você já tem que estabelecer na tua gestão de contrato de procurement o TAF, que é o termo de aceitação do fabricante, e ele tem que entregar também os requerimentos de precisão. Imagine você fazer um contrato grande de um compressor, e o compressor ele já venha com folgas excessivas. Quando você colocar lá, seu cliente já vai ficar, né, muito aborrecido, porque já vai ter um custo na partida, no comissionamento startup, ou até mesmo falir ali o objetivo principal do projeto. Estrutura, equipamento, você tem uma parte ali de recebimento de materiais, componentes e equipamentos, onde também tem que ser estabelecido quais são os critérios para verificar essa precisão das máquinas. Tá? E aí, quando você vai ali para o encerramento, para a parte de construção, você já tem todo esse plano de qualidade aí bem estabelecido, esse controle, né? Você vai ali para o final, né? Entre a parte de execução e o comissionamento, você já vai fazendo as verificações de balanceamento, teste de vibração, onde é aplicável, né? Os alinhamentos, tanto mecânicos de rotativos, quanto outros alinhamentos de equipamentos estáticos, torqueamento, gestão sobre o zero vazamento quando for partir. Aí você começa a partir a planta, você começa a estabelecer rondas para fazer os cheques de verificação, que pode ser cheques de precisão ou até mesmo cheque de encerramento e entrega para a operação. Então, esse mundo é certificado, checklist,
né, e rotas, né, para poder você atender bem o projeto. E no final, no encerramento, planta já partiu, você tem todo o sistema de documentação e registro para poder entregar para a fábrica, porque através desses registros do projeto é que vai ali a manutenção atuar e dar continuidade junto com a operação. Então, é uma fase muito importante. Então, acho que deu para dar um overview, tá, para vocês, dentro da fase de projeto, dentro de fase de paradas, a importância que se tem na construção e montagem e nos projetos, essa questão de requerimentos de precisão. Tá? Então, falando um pouquinho aqui passando um pouquinho para frente, tá? Quando a gente fala de gestão de precisão para a área de manutenção, ele é um fluxo um pouquinho, é um fluxo diferente, tá? Então, não tem como a gente falar de gestão de precisão na manutenção sem tocar no tema de PCM, que é o planejamento e controle da manutenção. Isso aí é um resumo, a depender do porte da empresa, você vai ter fluxos muito grandes para PCM, fluxos mais enxutos. Então, PCM, eu tenho uma frase que é igual o Neston, né? Invente uma. Mas o PCM ele é extremamente importante, ele é o coração da manutenção, ele que faz o controle e nivelamento de recursos, é de onde saem os orçamentos, é de onde sai o controle do custo, né? É de onde saem ali os protocolos e a utilização de procedimentos. Então, onde é que entra a mecânica de precisão ou a gestão de precisão dentro da manutenção? Ele começa no PCM, tá? No PCM, sim. Porque quando você faz a notificação, não sei se todos são da área de manutenção, toda a intervenção da manutenção ela se inicia na identificação de um defeito e uma notificação, né? Solicitação dentro de um sistema. Mas quem é que faz essa solicitação? Aí entra o trabalho antecipado da gestão de precisão. Por quê? Né? Você tem a operação, né? O operador, ele basicamente é o basic, que é o cuidar do equipamento. Então, o operador ele tem uma percepção muito física. Está ruindo, né? Tá com ruído, tá tremendo, né? Ele já não vai falar vibrando, alguns já falam, né? Mas a maioria ela identifica a falha física, o início, identificação do defeito. Então, ele vai abrir uma notificação, né? Mas dentro dessa rotina de abertura de notificação da manutenção, você também tem um mantenedor, o cara da manutenção. Então, você tem ali o cara da preventiva de manutenção, onde ele faz rotas com base ali em tempo, né? Ele faz, o cara da manutenção, ele tem a inspeção, que eu chamo de instrumentada, né? A instrumentada é o que? A preditiva, é aquele técnico de vibração que vai lá com os sensores, aparelhos, coletar os espectros lá. E tem também a preditiva, outras técnicas que você pode usar, como termografia, acústica, então é um mundo vasto, onde você pode capacitar os seus mecânicos para fazer a leitura. Dependendo do nível, ele pode até fazer diagnóstico, mas no início, né, ali da notificação, geralmente essas notas ela já nasce, ela já deveria nascer com uma recomendação da natureza da rota da inspeção manutenção, ou preventivo ou preditivo, que eu chamo ali de PDM. E você também tem outro cara da manutenção extremamente importante. Algumas indústrias têm um valor alto, outras indústrias não valorizam muito. É a questão da lubrificação. Então, você tem a rota de lubrificação, que a gente chama de PLUB ou PDLUB, né? Onde você tem a rota que o cara checa vazamento, checa contaminação. Então, aquele cara atua antes do problema surgir. É extremamente crítico. Então, tudo isso vai para uma solicitação e ele começa a rodar o planejamento. E aonde é que tem ali o planejador de manutenção? Qual é a função, a atribuição de um planejador voltado para práticas de precisão? Quando ele pega essas recomendações, vocês vão entender lá na frente, ele já tem que categorizar ali dentro da prioridade aquilo que é crítico, que geralmente a engenharia de manutenção já estabelece as classificações de equipamento. Se não começar classificando os equipamentos, tudo vira um patamar só de prioridade, tá? Todo mundo critica, mas tem que realmente classificá-los. Então, o planejador, ele faz o detalhamento daquela ordem, ele já identifica se aquilo veio de uma preventiva de manutenção. E a gestão de precisão, dentro do que a gente vai comentar, ele já pode abrir a nota já indicando que aquilo ali é uma recomendação para a precisão da máquina. E se a máquina for crítica dentro de uma classificação, ela vai ter um fluxo de tratativa ali que a gente vai ver dentro do programa,
onde os profissionais habilitados eles intervêm para poder garantir a correção e o retorno dessa máquina em precisão. Então, falar de mecânica de precisão, precisão de instrumentação elétrica, ela está ali voltada para o fluxo de execução no campo. E aí eu coloco oficina, porque a oficina fica meio apagada, mas a oficina também roda esse mesmo fluxo. Ela tem que ter a notificação para ela tem que ter o planejamento. O planejador de oficina, ele já tem uma abordagem, uma atribuição um pouco diferente daquele planejador que está mais ligado na área operacional. O planejador da oficina ele tem que ter um nível técnico para conversar com essas pessoas de bancada, para poder prever as etapas de instalação e montagem em precisão. Então, isso é muito importante, porque senão o teu MTTR ele fica ali uma serra um serrote, né? Você tem equipamentos que o mesmo equipamento ele sai, fica com o MTTR largo, lá na frente ele sai de novo, ele tem um MTTR menor, então tem que entender. E o planejador de oficina ele é responsável nesse detalhamento e nessa programação junto com os mecânicos de bancada. Quando você está numa estrutura muito avançada ou madura numa gestão de precisão, o grupo de oficina ele pode ser o mesmo grupo que vai lá e instala no campo. Tá? Esse é o melhor mundo, mas todo mundo sabe que os braços são curtos, então geralmente você vai ter dois grupos, né? O cara que trabalha na bancada, o cara que trabalha na área. Como é que você garante, né, que é o mesmo conceito, o mesmo padrão e as mesmas competências para precisão, ela vai estar alinhada entre bancada e área? Aí o cara fala assim, pô, Érico, mas na bancada é uma mecânica mais fina, correto, mas não quer dizer que no campo não tenha que ter essa mecânica refinada com os requerimentos para instalar. Tá? E aí entra a parte de controle de qualidade, né, que é tratar ali o histórico, imputar as informações corretas. São uma das grandes falhas que tem dentro das empresas. O mecânico, o supervisor, até mesmo o engenheiro, não gosta de escrever os detalhes na nota, não gosta de colocar as causas, não gosta de colocar as ações. Então, a mecânica de precisão, a gestão de precisão, ela trabalha muito forte nessa questão de imputar informações dentro da nota. Tá? Então, o fluxo para gestão de precisão, eu estabeleço como 9 passos. Tá? Ele é um pouquinho maior do que o fluxo dentro de um projeto em parada, mas ele é um fluxo onde ele tem um PDCA interno dele que roda dentro desse fluxo de PCM. Então, geralmente, quando você vai implementar, é muito importante que se faça um kickoff. Por quê? O que é kickoff? O kickoff meeting é você chamar todas as áreas, chamar a alta liderança, já acordada com ela, e mostrar os benefícios de um programa de implementação, porque ele requer disciplina e requer interações entre as áreas para que isso funcione. Tá? Não adianta eu fazer uma excelente gestão de mecânica de precisão e a parte operacional não esteja alinhada, vai dar problema. Então, você ali alinha os fundamentos, né? Você tem fluxo, você tem método para isso. Você estabelece plano de treinamento, isso para mim é uma das grandes vantagens dentro de um programa de precisão é você evidenciar pessoas. Tá? Pessoas que trabalham com capricho, pessoas que têm zelo em fazer sua atividade, entregar bem feito, você tem que tratar ele como filho, e ele tem que ser um facilitador disso. Tá? Você tem que ter um processo de auditoria. Eu já trabalhei nesse processo de auditoria, funciona. Tá? Você tem que ter a parte de qualidade assegurada, que é a documentação, que é um pouquinho diferente lá do projeto. Tá? Qualidade assegurada dentro da manutenção são as folhas de dados, são os manuais, são os procedimentos com as tabelas de ajuste. Então, um pouquinho diferente quando a gente está falando ali do projeto em engenharia. Tá? Mas a manutenção também tem a qualidade assegurada, porque muitas vezes ela precisa do desenho em corte, precisa dos desenhos com as tolerâncias, principalmente quando a gente está falando de equipamentos precisos, né, de alta performance, como turbinas a gás, turbinas a vapor, selos mecânicos, é uma mecânica mais refinada. E o controle de qualidade, que nasce muito na oficina, ela também tem que ter no campo. A grande dificuldade de implementar processos de precisão na manutenção, na oficina vai ser a vitrine, o problema vai estar no campo, porque as pessoas são muito corridas, elas não têm tempo. Então, a gente tem que estabelecer no campo quais são os relatórios, os padrões de entrega do equipamento para que retorne isso para a manutenção, porque quando dá problema lá na frente, você tem o histórico. Como é que foi montado? Como é que foi ajustado? A tubulação, como é que estava? Essas perguntas prontas,
Se você não tem um sistema e você não tem a gestão, você fica rendido. E são perguntas que o pessoal vai na maldade mesmo, tá? Como não sabe o problema? A manutenção instalou errado. Como? Prova. Não tem um registro. Então, o processo de gestão de precisão, ele vai ajudar muito o gerente e os supervisores, coordenadores, a ter essa base. E tem que ser conjunta junto com a gestão da oficina, porque o histórico é bancada e instalação. Tá? Então, você tem o sexto passo, que é a documentação, onde você tem que ter o sistema de registro. Empresas que já têm ISO 9001, isso é tranquilo, você tem que fazer ajustes para quê? Ficar evidenciado quais são os equipamentos que estão trabalhando em precisão. Tá? E aí você tem que estabelecer também os padrões, checklist, os padrões de relatório de alinhamento. As empresas de preditiva fazem muito bem isso e, às vezes, a manutenção não aproveita isso. Tem uma riqueza de informação dentro de um monitoramento preditivo que já é pago e a própria gestão da manutenção não utiliza isso ao seu favor para poder planejar e fazer suas melhorias. Tá? Balanceamento, onde você tem equipamentos com criticidade de altas velocidades e altas energias, e inspeções e testes, é aquilo que você valida para entregar. Tá? E aí você tem também dentro da gestão a parte de facilidades, como é que é a sua oficina para atender aos reparos e precisão. Então, não adianta você ter uma bancada e onde o mecânico lá sequer tem um paquímetro e um micrômetro para poder fazer ali as medições de tolerância da sua máquina. Então, você tem que se preparar também a sua infraestrutura de oficina para poder receber uma implementação desse porte. Ferramentas, metrologia dessas ferramentas onde você faz medição. Tem que ter protocolo de calibração, isso gera certificação, isso gera periodicidade, isso gera plano. Tá? Então, a oficina também tem que se preparar para isso. E aí você tem um item final ali, que eu sempre coloco no fim, mas é extremamente importante, que a manutenção geralmente terceiriza essa responsabilidade, chama-se almoxarifado. A manutenção ela tem que auditar o almoxarifado, porque se os componentes eles estiverem mal condicionados, ela vai impactar em todo o teu programa de precisão. Imagine que você pegou um eixo, né, que está lá armazenado há 6 anos, e o eixo ele já está corroído, ele já está com perda de material ou até mesmo ele já está com enflechamento, a depender da tolerância. Então, o que acontece? A gente não olha para a gestão de confiabilidade dos itens estocados. Então, o programa de precisão ele também tem que auditar e tem que ter os protocolos para poder fazer essa verificação. Se alguém quiser, eu posso passar um documento que eu vim trabalhando ele já há uns 8 anos, com alguns tópicos que é muito bem aplicado numa auditoria dentro de um almoxarifado. Tá? Então, acho que ficou claro. Eu passei rápido aqui, tem muita coisa que eu poderia estar trazendo, mas já vai dar uma abordagem para vocês visualizar como é que a gente faz essa gestão para a prática de precisão. Métricas básicas para você iniciar. Então, assim, isso aqui eu estou trazendo da empresa que eu trabalhei, foi uma empresa do ramo de papel e celulose. Eu acho que ela já está muito evoluída nisso, porque já são mais de 8 anos desde a implementação e certificação que eles tiveram. Mas, basicamente, para a gente ter um estado de precisão, um plano e um planejamento, a gente tinha que analisar o nível geral de vibração das máquinas, né, documentado, e aí você tem um padrão para isso, que é a norma. Tá? Lá eles estabeleciam que era 0,1 IPS, nível de vibração. Tá? Rota de inspeção para verificação de 20 pontos de precisão, isso é no campo. Então, tinha checklist, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Você tinha que mapear e levantar os equipamentos que você quer fazer estado de precisão. Então, se a sua liderança ou você for fazer essa implementação, esteja muito bem claro que você não vai conseguir fazer 100% dos seus equipamentos. Por isso que a gente sempre fala assim, ó, você tem que ter critérios de classificação. Qual é o grande problema? Que às vezes quando você vai classificar o equipamento, ou a manutenção classifica o equipamento voluntariamente com quesitos técnicos de manutenabilidade, ou essa classificação ela é muito tendenciosa para a questão crítica de produção. Tá? Então, não é nem 8 e nem 80. Quando a gente está falando de classificar um equipamento, o ideal é que seja feito via um RCM, né? Analisar as falhas, o histórico de falhas, e ali você começar a categorizar planos e categorizar criticidade de processo e classificar esse equipamento. Aí você está trabalhando de forma otimizada na manutenção. Onde é que entra a precisão aí? Né? Você tem que saber quais são as máquinas que você tem, que são extremamente críticas
em consequência, falha, não só financeiro, mas principalmente risco de integridade, pessoas e processos, para que você estabeleça que aquela máquina ela é elegível para um programa de precisão. Não adianta você ter um pátio de 350 bombas, né, onde você tem um plantel ali de 10 mecânicos, ou 8 mecânicos, ou 12 mecânicos, e dizer que vai implementar estado pleno de precisão em toda a sua instalação e todas essas 350 bombas. Não vai. Mas dessas 350, pode ter acordado que vai ter 60, 70, onde a falha dela dá uma consequência muito alta e a complexidade da instalação e do próprio equipamento, ele requer que você coloque uma lupa e crie um plano específico, uma gestão específica, para sempre ter aquele equipamento em estado pleno e evitar falhas e evitar danos. Tá? Então, esse é o grande lance, esse é o grande pulo do gato quando você vai fazer uma gestão voltada para implementar precisão na sua fábrica. Seja cirúrgico na decisão de qual lista você vai trabalhar, porque você vai ter que fazer um trabalho dentro do SAP, você vai fazer um trabalho de qualificação de pessoas, você vai fazer um trabalho de documentação e isso é bem robusto, mas dá um resultado muito rápido, tá, pessoal? Não é algo que vai ficar daqui a 2 anos. Em 1 ano, você já consegue ver nas suas métricas, se você selecionar bem suas métricas, você já vai ver uma evolução muito representativa, principalmente na confiabilidade da planta, tá? Então, como são as métricas, aqui é uma sugestão de uma implementação que eu presenciei e que deu muito certo, mas também veio uma decisão global para essas fábricas. E as fábricas foram lá e cumpriram, e foi bastante tempestivo, foi bastante com bastante energia junto com as pessoas. Todo mundo aprendeu muito, e eu tenho certeza que hoje a planta ela opera num nível muito bom, né? Apesar de todo o estresse ali de emergência e urgências, ela tem critérios ali de precisão que ajudou muito na performance das máquinas. Então, a primeira métrica, que era mais complexa de entendimento para a mecânica de precisão, é o percentual de equipamentos críticos em estado de precisão, né? É como eu falei, você tem que listar lá seus equipamentos, saber listar bem, né? Geralmente ali a gente entra naquela lista ABC, né? Mas fatalmente a lista ABC você vai ter 1.000 equipamentos, 800 é A. Então tá errado. Por quê? Porque as pessoas olham muita criticidade na questão de produção, né? Questão de perda financeira. Tem que olhar o processo, o risco que aquela falha funcional pode ter de consequência dentro do meio ambiente, pessoas e até mesmo integridade do equipamento. Aí você começa a enxugar mais essa visão, começa a ser mais assertivo no plano. Então, para fazer gestão de precisão, você também tem que ser muito assertivo nas máquinas que você vai. Porque quando você vai pegar isso, imagine que você selecionou de 1.000, você pegou 100 equipamentos. Se você quiser fazer um processo de auditoria para começar a alavancar a precisão e a confiabilidade, a sugestão está aí. Aquelas ações que você precisa ter investimento ou ter melhorias, né? Se você está abaixo de 25%, ou seja, de 100, você só tem 20, você tem 14, 10 em estado pleno de precisão, seu monitoramento, sua unidade está muito ruim. Então, isso é uma métrica que foi estabelecida, não sei se ainda é esses percentuais, mas fazia muito sentido. Então, para você entrar nessa métrica, você tinha que ter sua oficina já com os padrões estabelecidos, os documentos registrados, as técnicas de precisão para aquelas máquinas mapeadas dentro do SAP. Você já tem que ter lá o seu inspetor de equipamento fazendo a rota dos 20 cheques. Então, para chegar nessa meta, você tem que cumprir todos esses pré-requisitos para dizer, ó, meu equipamento está em estado pleno de precisão. Então, dos 100, eu tenho 75. Aí, o que é que você faz? Você vai aumentando ali o seu percentual e você vai vendo uma melhoria expressiva dentro da sua manutenção, tá? Então, ficou claro? Essa meta, para mim, foi a mais desafiadora na implementação. A segunda meta, que foi estabelecida, ela era muito voltada para nível de vibração. Então, os engenheiros geralmente falavam assim, pô, Érico, minha máquina está em estado de precisão porque não está vibrando. Aí você ia na área e aí via os chimes, né, que é o calço do motor lá. Você tinha 12 chimes de um lado e 3 do outro. Eu digo, pô, essa base não está em precisão. Então, a gente aí metia caneta nos 20 cheques. Então, ficava o equipamento montado, reparado em precisão, mas a instalação não ficava ali em estado pleno de precisão. E a gente adotou uma coisa muito bacana que as fábricas começaram a usar, foram etiquetas, né? Então, ele tinha etiqueta verde
para colocar ali estado, reparo de precisão, e ele ia colocando etiqueta no acoplamento ali, né, na capa, porque se ele fazia o alinhamento, deixava todos os ajustes ali do acoplamento, porque tem ajuste de precisão ali no acoplamento. Foi feito o alinhamento, estava dentro da tolerância da ISO aí da 10886, ele botava etiqueta, e aí a etiqueta na voluta ou na tubulação, e aí o inspetor no campo ele conseguia ver os pontos que estava ali em precisão para poder verificar e checar que estava tudo em estado de precisão. Então, para a vibração, foi a média sobre o nível de vibração de todos os equipamentos. Olha só, todos os equipamentos, pessoal, são os equipamentos que estão listados para precisão, tá? Então, se você estabeleceu lá teu monitoramento preditivo, você tem 1.000 equipamentos lá com X técnicos de preditivo a fazer. Aqueles 100, você vai pegar a média das medições que a preditiva te dá, e aí ele te dá os ranges, tá? Então, você tinha que estar abaixo ali, né, de 0,1 IPS da média de todas as medições para dizer que seus equipamentos estão chegando ali num estado de precisão. E aí você tinha, por equipamento, percentual de equipamentos acima de 0,25 IPS, tá? Então, qual é o grande lance aqui dessa gestão, pessoal? A empresa, a gestão da manutenção, ela tem que ter seu fluxo já de monitoramento preditivo. Isso aqui é um exemplo, tá, que foi criado, eu estou trazendo aqui. Esse fluxo ele já existia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não precisa inventar a roda, você só tem que aprimorar ela. Então, dentro do fluxo já existente, entraram itens, né, de precisão para poder certificar que a gestão de precisão estava inclusa no monitoramento preditivo. Então, já tinha as rotas, já tinha os pontos a serem medidos, já tinha as rangeabilidades aceitáveis, já tinha o fluxo de fazer as recomendações, mas aí a gente começou a fazer a implementação da rastreabilidade disso. Então, nessa empresa, obviamente, que é a grande parte, né, a preditiva era de uma empresa contratada, né, que era atividade fim, não é? Então, ela tinha um fluxo para poder fazer as entregas dela, né? Geralmente, esse técnico ou engenheiro preditivo, ele auxilia muito na prevenção da falha, ele consegue fazer registro, consegue fazer relatórios muito bem detalhados para que a manutenção intervenha. Então, aqui entra a parte da empresa, né? Onde ela recebe os inputs dessa preditiva e tem que entrar naquele fluxo, como eu falei, do PCM. Se sai do PCM, se sai do planejamento, vira tudo emergência, tudo é mais caro, tá? Tudo perde padrão, tudo perde rastreio, e é um oba-oba danado. Então, tudo você tem que trazer para um fluxo de gestão, levar para o seu fluxo de PCM, fazer essa depuração, e aí você tem os produtos que vão agregar valor. Então, dentro dessa empresa, a gente tinha a atualização do estado de precisão da lista da preditiva e na lista do SAP, né? E isso tinha acompanhamento gráfico, tinha acompanhamento estatístico, que era uma das metas que nós tínhamos na empresa. Então, voltando, né? Ficou claro aqui, a gente tinha que cumprir a tabela de severidade aqui de vibração, isso é normal, todo mundo da área de manutenção e área técnica conhece. A quarta métrica era o número mensal de checklist de precisão retornando, se envolvia muito a oficina, tá? A gente contava quantos relatórios nos equipamentos que estavam listados em precisão foram emitidos, ou seja, que saíram. E aí tinha um processo de alimentação dentro do SAP, que a X período, né, aquele equipamento não poderia sair com recomendações críticas para precisão, senão ele perdia o estado pleno de precisão e aí impactava naquele primeiro indicador. Então, criou-se checklist, apesar de estar no mesmo grupo, né, a peculiaridade das unidades, eles criaram um checklist. Então, aqui é só um exemplo, tá, de ficha de trabalho, isso é ficha de campo, tá? Não é ficha de oficina, não. Então, um inspetor, um mecânico, quando fazia intervenção, ele vinha e fazia aqui os registros, tá? Junto com o pessoal da área, junto com os técnicos que faziam a montagem, sendo terceiro ou não. E aí eles preenchiam esse formulário e retornava isso para o planejamento para deixar salvo no registro da nota, tá? Então, quando estava tudo dentro das tolerâncias, aqui é os 20 cheques, tá vendo? Eles aproveitaram aqui e fizeram um relatório padrão para intervenção de campo, fazer alinhamento com as tolerâncias, tá? Isso tudo foi mecânico que fez, tá? E aí, no final, a gente estabeleceu lá na época um padrão de inspeção de campo. Então, eram esses 20 pontos
né? Que ele checava acoplamento, as tolerâncias que já estava, correia, polia. Então, ele fazia essa inspeção e laudava aqui com um X, né? O que estava ok, e se ele marcasse alguma coisa não ok, ele tinha que fazer a recomendação dentro da nota. Então, era assim que rodava o programa. Tem um outro exemplo aqui bacana, deixa eu ver aqui, tem esse outro aqui, ó, mesma empresa, tá vendo? Mas com um checklist com um layout diferente. Isso aqui está mais simplificado, né? Mas aqui ele já trazia ali o número da ordem, a data, executante. Teve uma das fábricas que implementou isso dentro da nota, tá? Então, o cara, quando abria a nota para fazer lá a ronda dele, ele já puxava dentro da própria nota no SAP esse checklist aqui. Então, ele já tinha uns 20 pontos, né? Ele checava e dizia se o equipamento está em estado de precisão, o equipamento não está em estado de precisão, e retornava isso para dar baixa dentro do SAP. Tá? Então, aqui tinha os parâmetros que os técnicos de preditivo, os mecânicos preenchiam, né? Então, foi um trabalho que foi feito, deu trabalho, mas foi muito bem aceito, né? O pessoal reconheceu o valor disso e foi muito bem implementado. Então, eu trouxe 4 métricas básicas para iniciar assim, um processo de gestão de precisão, para quem for buscar implementar. E a matriz de responsabilidade, pessoal, é o básico, é o padrão para que você ajuste a gestão de qualquer processo que você queira implementar. O que eu tenho a comentar sobre esse processo é que, se não tiver um compromisso da alta liderança, né, esse programa ele fica muito restritivo à energia da manutenção. Então, provavelmente, ela vai ter uma energia alta e depois ela vai se perdendo porque não tem esse aporte. E é um processo de PDCA bacana que traz uma melhoria muito alta para a fábrica, né? Não é só para manutenção. Então, aqui é só um exemplo, né? Está bem antigo esse documento aqui, tá? Então, só para exemplificar para vocês, uma matriz RACE de um fluxo, a gente estabelece sempre aqui na horizontal as atribuições e os cargos ou funções, né? Aqui, no caso, a gente chamou de RACE, né? O americano chama RACE porque o A é de accountable, só que accountable ele não tem uma tradução direta para o português. Então, tropicalizando, ficou responsável, aquele cara que executa, quem é consultado e informado, não tem um accountable, né? Basicamente, o accountable aqui é o responsável. Então, observe que vai de nível de gerente até chão de fábrica. Você pode criar essa matriz. Isso é bacana quando o executante ou supervisor, o líder, tem dúvida do que ele vai entregar. E aí você pode abrir aqui, ó, na matriz raça, é sua responsabilidade e você está aqui dentro do fluxo. Então, para isso aqui, você tem que sentar com um time, ou você tem um conhecimento muito aprofundado da gestão, da implementação, da precisão, e aí você pode estabelecer uma matriz simples para que as pessoas estejam bem alinhadas no seu posicionamento mediante a gestão de precisão, tá? E isso você pode aplicar para todos os seus processos de gestão, seja de manutenção, seja de que área você está liderando. E aí o plano de capacitação, pessoal, esse tema ele é bem amplo, eu tentei resumir ao máximo aqui só para dar um overview. Quando a gente implementou dentro dessas fábricas, né, dentro do grupo, a gente criou uma sistemática, hoje pode estar diferente, porque evoluiu bastante, mas era voltada para mecânica. Então a gente tinha MP, mecânica de precisão, nível 1, nível 2, nível 3. E aí a gente perguntou assim, qual é o perfil para um mecânico iniciar em prática de precisão? Porque é estranho falar isso, porque o mecânico, ele, teoricamente, ele já tem um fundamento de formação para poder entender. Mas nós identificamos na época, né, que não é bem assim que funciona. Teve unidades que eu fui fazer consultoria que os mecânicos eram práticos, eles não tinham curso de mecânica, né? Por incrível que pareça. Então, isso aí foi bacana porque a empresa se preocupou com isso e buscou auxiliá-los na certificação como mecânico. Teve mecânico que recebeu certificado de mecânico 25 anos depois. E ficou emocionado e ficou super agradecido por aquilo. Então, então foi feito o quê? Foi feito parcerias com escolas técnicas, né? Para ter vantagens ali para as pessoas fazerem sua formação. Co-criou internamente dentro da manutenção o conceito de facilitadores, que é aquele cara que tem um perfil para ensinar. Então, todo lugar que eu vou, eu sempre digo que os engenheiros,
os técnicos têm que estar na atribuição dele ele ensinar, né? Ele tem que querer isso, né? Ele pode não ter o hands-on ali, a prática, mas se juntar com um cara prático e um cara que tem um fundamento, um engenheiro, aquelas pessoas elas têm que ter a facilitação de ensinar as outras pessoas, para elas não ficarem escravas das emergências que existem na empresa, porque só ela vai resolver. Então, o bom do processo de gestão de precisão é que você cocria esse ambiente, né, de compartilhamento. Não é que você vai fazer uma universidade dentro da empresa, mas você vai criar pessoas que se orgulhem em ensinar e pessoas que querem aprender. Então, isso é um processo evolutivo de construção muito forte. Então, a gente criou os perfis, né? A gente viu que para a mecânica de precisão ali, as habilidades eram um pouco mais restritas. Não é que o cara era limitado, mas o cara tem que passar por um processo evolutivo, né? Então, a gente fez um processo de criação de plano de ensino dentro da fábrica, tá? Então, a gente estabeleceu ali o nível de experiência para começar o plano e também pessoas novas entrando na fábrica passar por esse fluxo, né? Para que a gente certificasse ela em ajuste de precisão, 1, 2 e 3. E isso foi feito. Okay? Criamos um fluxo na época lá muito bem aceito, né? A gente teve uma integração onboard para novos, né? Novos, assim, pessoas que foram recém-contratadas e mecânicos antigos na planta que iam passar por esse processo de onboarding para práticas de precisão. Então, nós iniciamos lá com mecânicos, né? A empresa ela já tinha um outro elemento que era a IPDM, né? Que era a parte de instrumentação de precisão, ela já tinha isso também. E também teve a plano de capacitação de elétrica. Então, esse fluxo que vocês estão vendo, apesar de ser voltado para a mecânica, que era o elemento que na época eu estava liderando, ele é o mesmo fluxo que foi estabelecido para as outras disciplinas, tá? Obviamente, com módulos, com conceitos e com pacotes de treinamento diferentes. Então, a parte azulzinha aí é um onboard para novos dentro do plano para desenvolver práticas de precisão. E depois você tinha as pessoas com mais experiências que já eram certificadas para fazer a reciclagem, tá? Então, falando brevemente, esse é o último slide, tá, pessoal? Porque já estou me estendendo o tempo. Tem um link aqui, vocês vão poder navegar aqui. Deixa eu ver. Vou só abrir um desse aqui para vocês verem, tá? O interessante desse fluxo aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Esse checklist aqui, pessoal, na época, é para selecionar pessoas dentro da fábrica que tenham habilidades para ensinar. Então, a gente criou, com os americanos, itens que você poderia avaliar dentro do perfil profissional interno no grupo, né? E aí você colocava o nome das pessoas aqui, ó, e você ia mapeando de 1 a 5, né? Aquelas pessoas que tinham uma numeração mais alta, elas eram elegíveis para serem facilitadoras dentro da fábrica. E isso evoluiu tanto que quando você fazia reciclagem, a gente já tinha estabelecido ali um cronograma, um mecânico novo que entrou na prática de precisão, pegava um mecânico sênior que já tinha muita habilidade, conhecimento de folgas, de turbina, bomba de repoupador e por aí vai, ele passava um período com esse mecânico em par. Tá? E toda vez que ele ia fazer uma intervenção, esse mecânico do programa ele ia acompanhando até o facilitador dizer, agora ele pode fazer a intervenção e começar também a ser facilitador. Então, a coisa evoluiu muito forte. Tá? E para aqueles que a gente identificava que não tinha dentro do grupo o conhecimento específico, fomos buscar, né, dentro das literaturas de prática de precisão, empresas locais, essas empresas aqui da região de São Paulo, tá? Então, foi feito contato com o Senai. Uma boa iniciativa que foi feita, e muitas fábricas fazem, é chamar fornecedores especialistas para fazer os treinamentos, já que eles fornecem materiais. Então, Teadit abraçou bem essa causa, Flowserve, SKF, né? Teve também a Gore também fez. Então, ficou um trabalho bacana. Então, dentro do fluxo, para treinamento de precisão, a gente conseguiu fazer essa gestão rodar de forma muito positiva e muito eficiente. Tá? Então, eu falei brevemente, pessoal, sobre programa de precisão. É um mundo vasto, tá?
Não se assustem, pô, para fazer isso é complicado. Não é complicado, é simples, mas não é fácil, porque requer disciplina, requer entendimento e requer principalmente sustentação junto com a liderança. Ela tem que enxergar isso. O que que eu digo que traz um impacto imediato você quando faz práticas de precisão? Primeiro, você vai fazer processos de auditoria, você vai sofrer auditorias, onde seus registros vão ser muito bem vistos, porque você vai ter todo um mapeamento, tanto em fluxo quanto no controle físico. Você vai ter uma equipe muito mais motivada, porque você vai reconhecer pessoas que fazem um trabalho bem feito, dentro de uma tolerância, dentro de um capricho de fazer o equipamento na sua concepção de projeto, né? E principalmente você vai ver uma queda absurda de retrabalho, tá? Essa empresa, por exemplo, é o grupo, que é o grupo Paper da International Paper. Ele foi certificado 7 fábricas de papel branco, depois certificou mais 3 fábricas de papel marrom e era globalmente reconhecido como a maior disponibilidade de máquinas, tá? Então, eu vi um grupo muito motivado, muito bem engajado. Foi um processo de auditoria, onde a gente estava auditando e aprendendo, as fábricas estavam sendo auditadas e aprendendo, e no segundo, terceiro ano já estava mais sistematizado e foi muito positivo. Tá? Então, a mensagem que eu deixo para vocês sobre a apresentação e sobre esse processo é que fazer o básico é simples, mas não é fácil, mas é o que traz grandes resultados. Então, não é preciso inventar roda, mas é necessário saber fazê-la rodar. Tá? Não adianta implementar algo muito complexo e não vai rodar. Tá? A gente está na empresa para dar resultado. E nada vence um trabalho bem feito. Tá bom? Eu sei que a apresentação ficou extensa, o tema é bem simples, mas é complexo. É estranho falar isso, mas é um tema que é pouco discutido nas fábricas, tá? Então, quando eu fui convidado aí pela Planlic Skills, eu pensei assim, poxa, eu posso falar de paradas, posso falar de manutenção, posso falar de preventiva, preditiva, indústria 4.0 até IA, né? Que a gente está começando a trabalhar e estudar isso. Mas o que que pode ajudar as pessoas dentro das fábricas em algo que já está lá e não se enxerga, não se discute, né? E é a mecânica de precisão, é a intervenção em precisão, é fazer o trabalho com capricho, é reconhecer pessoas que fazem esse trabalho rodar, tá? E foi uma experiência muito positiva que eu passei em 2017, 18 e 19 nessa empresa, trabalhando exatamente com isso, e os resultados de confiabilidade foram expressivos. Tá? E é duplicável, é aplicável, basta querer estudar um pouquinho e motivar a galera para poder fazer acontecer. Tá bom, pessoal? Então, eu encerro aqui a apresentação. Agradeço aí a disponibilidade, tá? Não sei quanto tempo foi, Alessandra, mas eu acho que foi positivo, passei o conteúdo que tinha que passar. E aí fica aberto se tiver alguma pergunta, depois que quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade. Bem, Érico, obrigada. Acabou ultrapassando um pouco o tempo, mas eu preferi não interromper porque eu sabia que era importante. E aqui no chat tem uma pergunta, não sei se existem outras, mas já tem uma pergunta aqui, feita pelo Giovanildo Martins. Ele pergunta, como você acha que deve ser o perfil do encarregado barra supervisor em uma era em que muitos técnicos não têm o perfil detalhista, estudioso, focado em entregas técnicas de precisão? É uma boa pergunta, viu, Giovanildo? Giovanildo, a gente não se conheceu, né, Giovanildo? Mas eu conheço você por nome e por história também, boas referências. Eu sempre zelo, Giovanildo, que o supervisor, hoje, com o nível técnico que nós temos em mercado, não depreciando, tem muitos profissionais bons, mas está vindo uma geração nova, né, que é muito diferente da geração de 15, 20 anos atrás. Talvez eles estejam mais certos do que nós, mas dentro de uma supervisão técnica, eu acredito que a melhor forma de aplicar isso é ter engenheiros, tá? Para poder fazer essa supervisão. O perfil do engenheiro, apesar da diferença entre
técnicos, engenheiro ali, a parte financeira, né, para poder remunerar. O engenheiro, pela formação, até pelo tempo de escola, ele é mais detalhista, ele é mais fundamentado. A pessoa técnica, ela tem as fundamentações, né? E ela se torna muito hands-on, é o cara que resolve no campo. É raridade você pegar um supervisor que ele tem uma visão boa de gestão. Você pegou um supervisor desse, meu amigo, você trate ele que nem um filho seu, tá? Porque ele tem ali a visão do campo hands-on, ele consegue fazer uma gestão de equipe. Hoje a gente tem muito essa questão romantizada de liderança e etc e tal. Então, quando você tem um supervisor técnico, que ele tem essas habilidades, esses soft skills, e tem um hard skill muito afiado para práticas de precisão, é uma raridade você achar esse perfil conjunto assim, tá? Ou o cara de técnico, ele é muito bom na parte de ajuste e tolerância, né? Mas aí ele peca na questão de levar uma implementação, uma gestão, né? Eu vejo muito mais prático e mais rápido e mais fácil assim de tratar essa questão de precisão, você ter supervisões a nível de engenharia, tá? Não sei se respondeu aí a sua pergunta, Giovanni. Eu estou vendo aqui que tem mais, eu acho que uma outra pergunta, mas antes disso eu gostaria de avisar que eu vou fixar aqui no chat eh, o link para o nosso NPS para que a gente consiga saber, né, qual a opinião de vocês em relação a essa edição e também receber sugestões de novos temas e etc. A pergunta aqui, deixa eu ver, por que acontece a dissipação de energia sempre antes da entrega dos padrões de qualidade de execução? Essa pergunta foi de Marcos Paulo Neves Dias. A dissipação de energia, Paulo, você se refere à energia, potência, né? Gasta ou energia no processo de gestão? Fiquei na dúvida aí. Porque acontece a dissipação de energia sempre antes da entrega dos padrões de qualidade de execução. Pô, eu não entendi muita pergunta. Se puder desativar o mudo, Paulo, pode ficar tranquilo também, tá? Energia do processo de gestão. Para facilitar, quem Ah, quiser ok. perguntar, sinaliza ali levantando a mãozinha, a mão, que aí eu consigo liberar o microfone. Eu não posso liberar de todos ao mesmo tempo, Tá. tá? E aí a Eu, gente faz mais umas duas ou três perguntas, porque a gente já se estendeu bastante no tempo. eu acredito, Paulo, que isso ocorre quando não há um alinhamento. Lembra lá do kickoff, né? Acho que para tudo, se não tiver um bom alinhamento que justifique investimento, né? Ele tende a virar wave, ele tende a virar onda, né? Tem coisas que vêm, as empresas tentam implementar, vai aquela energia e não desenrola. O lance de sempre se perder no decorrer do processo, a médio prazo, é realmente o não entendimento da entrega, tá? Tem muitas coisas que a empresa investe que o resultado é de médio e longo prazo. Então, as coisas são muito aceleradas hoje, não tem paciência. Então, as coisas vão se perdendo. E, às vezes, o próprio grupo não se reconhece dentro de um programa, né? Isso não só gestão de mecânica de precisão, como várias outras gestões. Então, eu acho que o grande pulo do gato para o gestor é reconhecer periodicamente, de forma sustentável, as pessoas que fazem as entregas e ela se entende dentro do processo. Então, você tem que valorizar isso para que ela comece a ser viral, né? A gestão tem que ser viral. O porquê? Porque você hoje gerencia não mais pela autoridade, pelo poder, até tem, pelo cargo, mas as pessoas se motivam a fazer as coisas quando elas são valorizadas, quando elas são reconhecidas, e muitos programas que são estabelecidos, a base não é reconhecida, né? Esse é um dos poucos programas que eu vi em gestão, onde o mecânico, o hands-on, ele tem uma valorização muito boa. Então, o programa deu muito certo, né? Eu espero replicar isso onde eu for, mas o programa deu certo porque as pessoas da base, elas crescem, elas são valorizadas, elas são reconhecidas, elas recebem treinamento, elas dão treinamentos, né? Então, então é um fator muito importante no sucesso de qualquer gestão, de qualquer implementação, é a base ser valorizada, tá?
E isso infelizmente, não ocorre com tanta frequência. Por isso, a gente vê muitos programas, muitas implementações que perdem energia no meio do percurso, perde o rumo, né? Eu já vi isso acontecer vários ciclos. Ok, pessoal? Tem mais alguma? Agora, eu confundi com dissipação de energia, porque eu não comentei. Quando você instala um equipamento de precisão, né, um dos princípios é você medir o antes, né, e o depois. Então, imagine que você tem um compressor, você tem uma bomba, onde você não está no estado pleno de precisão. O consumo de energia no teu motor, por causa da potência ali requerida, né, por causa das perdas mecânicas, porque não está em ajuste, você vai ter um consumo de energia muito maior, as correntes são mais altas. Quando você bota em estado de precisão, é nítido, você vê a corrente, o fator de potência cair, e aí você tem um consumo energético. Isso eu presenciei em 3 compressores de ar da Atlas Copco, quando a gente fez esse trabalho de precisão. Foi um ganho de energia de quase 1 milhão ali para a empresa, que para a empresa foi um volume grande, né? E foi um case muito bacana, até para motivar as pessoas a manterem o programa de precisão vivo. Tá? Pergunta. O Alan, ele está aqui também no evento e ele fez um comentário, não sei se ele quer falar, mas ele colocou aqui que o RH tem que estar junto em processos de transformação organizacional. Muito importante esse ponto, Érico. Esse alinhamento da gestão de precisão, ela teve um ajuste muito forte com o RH, principalmente porque nós estávamos trabalhando planos de capacitação e competências, tá? Então, se for estabelecido em uma fábrica, o primeiro stakeholder ali, o primeiro cross área que você tem que estar sempre alinhado e negociado é a gestão de treinamentos da empresa, para que não se crie a roda, ela tem que entrar dentro de um programa já existente. Se não tiver o programa, vai ser uma excelente oportunidade para quem for implementar se destacar, porque alavanca muito, tá? Mas a comentário da lei é extremamente importante, está bem ajustado com o RH das empresas, porque mexe muito ali com motivação e capacitação de competências dentro da planta, tá? Tem que estar bem alinhado isso. Senão pode ser questionado aí e aí começar a minar o programa também. Ok, Eu, não- pessoal. eu acho que o Alan, eu acho que quer falar alguma coisa. Eu só agradecer aí ao Érico. é, Foi incrível a palestra, o tema, Érico. Assim, até eu entendi, como engenheiro químico, né? Como eu gosto de dizer, sempre tem essa coisa com peça de manutenção, então eu entendi de uma forma muito bacana a forma como você explica o fluxo, então agradeço aí a tua generosidade de estar aqui com a gente, e compartilhando esse conhecimento, só passando para agradecer mesmo aqui, e agradecer a todos que participaram aí do evento, junto com o Érico e o pessoal aí do Link Skills. Tá bom, pessoal. Vou me comprometer a deixar no meu LinkedIn alguns links para essa apresentação e também alguns documentos que eu posso compartilhar. Vocês vão poder entrar lá e baixar, tá? E quem tiver dúvida ou for fazer essa jornada de implementação de precisão nas suas fábricas com suas lideranças, fica aí meu contato aberto. Podem me ligar, podem entrar em contato por e-mail, tá? Eu gosto de debater e ajudar naquilo que é possível, independente aí do crachá ou da empresa. Eu acho que é um programa que tem que ser muito alavancado e faz falta dentro das empresas essa discussão de práticas de precisão mecânica. E elétrica também, tá? Elétrica é outro mundo aí, elétrica, instrumentação. Se for falar de instrumentação, é vastíssimo aí os requerimentos técnicos para deixar os instrumentos dentro de uma precisão de processo, principalmente que envolve PSM e envolve segurança de processo, essa parte de malha de controle, aí você tem loupa, tem CIS, tem elementos terminais sensores para calibrar, é um mundo vasto. Eu não sou especialista, por isso que eu não quis trazer. Eu até entendo, mas não sou o cara bom para tirar dúvidas profundas sobre a gestão de precisão de elétrica e instrumentação. De mecânico ainda me aventuro, tá? Mas das outras áreas não. Aí fica aberto o contato aí. Obrigado, Alain. Obrigado aí a Alessandra, tá? Espero fazer outros Plan Leaks Skills, tá?
e temas relevantes. Quem quiser colocar qual tema que gostaria aí de debater comigo ou trazer aqui um fórum futuro, pode colocar aí no chat que a gente avalia. Vamos fazer uma série de precisão aí, por disciplina. Teve bastante gente aí de paradas, projeto que entrou. Também a gente pode depois fazer uma discussão à parte sobre paradas, como é que faz a implementação de controle de qualidade de parada, né? Eu acho que tem um gap grande aí da gente preparar bons fiscais, para os fiscais não ser somente um olheiro, ser um cara realmente que seja um portão para evitar erros intercorrentes dentro de uma montagem, isso em projetos também. É um campo muito cheio de oportunidades, essa questão de pessoas e competências e fazer com que as pessoas saibam entregar aquilo que elas já estão lá para entregar, tá? Mecânico tem que ser mecânico e saber o que ele vai entregar, assim como as outras disciplinas. Eu acho que isso é um gap que a gente tem que estar sempre trazendo para a área técnica, para a área de desenvolvimento humano, porque as coisas estão se perdendo muito com essa questão de digitalização, questão de IA. Acho que a gente não pode perder o fundamento da engenharia, o básico, né? Com as pessoas e com a execução bem feita. Ok? Ok, Érico. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Espero que seja a primeira de uma série, né, de apresentações. Como eu havia dito anteriormente, eu peço que todos os participantes eles preencham, né, respondam ao nosso NPS. É importante para que a gente saiba a opinião de vocês em relação a essa edição e sugestões para as próximas, e também a partir das respostas que eu libero os certificados, né, de participação. Então, todos aqueles que estiverem presentes e preencherem a pesquisa vão receber esse certificado. E é isso. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Em breve, vamos divulgar a nossa próxima edição, né? Então, aguardem. E desejo a todos vocês uma boa noite. Aguardo vocês no nosso próximo evento. E mais uma vez agradeço a Érico por toda a disponibilidade, por todo o empenho, por ter engajado tanto no LinkedIn com vários posts. Isso fez a diferença aqui no resultado do evento. Ok, minha amiga. Obrigado aí. Obrigada, Obrigado a gente. Boa todos. E noite. bom ver pessoas antigas aqui. Teve pessoas de 18 anos aí que eu não tinha mais escutado. Já mandei mensagem aqui, viu? Bom rever as E, pessoas. e caso alguém queira, não tenha os contatos do Érico, pode mandar mensagem para a gente que a gente repassa, tá bom? Tá Obrigada, bom, meus gente. Boa amigos? noite. Obrigado a todos. Tchau. Tchauzinho.